Tá. Que nota você dá para a gestão Eliane Liberato, de 0 a 10? Olha, a Eliane, Primeira nota. Eu vou dar 7,5 para ela. Porque tem 3 pontos que eu acho que ela tem errado. O primeiro, ela precisa ter posição política. Nós disputamos a eleição para presidente da República com o Lula do PT e o Geraldo Alckmin do PSB, que é do partido dela. Ela precisava ter aparecido um pouco mais no processo eleitoral. Ela foi taxada pela direita bolsonarista de esquerda, de forma violenta. A gente, como estuda um pouco mais, a gente sabe que ela precisa ter esse meio de campo. Mas se ela se posicionasse, ela estaria melhor hoje. Ela não declarou voto. Não declarou, né? A gente Tá. sabe. Primeiro... E tem mais uma. A gente foi na casa dela, eu e o Lúcio como deputado estadual, pedimos para ela apoiar o Lula. E ela estava propensa a fazer essa discussão, mas os secretários que ela tem, né, aprovado aí com a fala que teve nessa última semana, acharam que não era importante. Então, o primeiro problema foi esse. O segundo é o secretariado Primeiro, postura dela. política. Segundo, secretariado. a equipe dela, não estou dizendo aqui pessoalmente. Não, claro. Eu conheço politicamente. Todos, faz um trabalho importante, mas tem uma fronteira tênue, sabe? Entre fazer política pública e fazer o processo político. Eles fazem muito mal a política. Dialoga muito mal com a população e fazendo coisas. Por favor, não estou dizendo mal. Eu estou dizendo que fazem aquilo que é para fazer, mas não fazem um espaço importante que é fazer a política. E terceiro ponto... Não faz política? Não faz o debate com a sociedade. Ah. Precisa fazer, Thomas. Esse é o segundo ponto. Esse é o segundo ponto. Terceiro. E o terceiro não é um problema, né, não é um problema inerente ao mandato, mas é um problema inerente à força política. Tem muito machão que vem aqui e chama a prefeita de fraca, que faz um monte de comentário que se fosse um prefeito homem não fazia. Então, o problema do machismo mas não é problema dela, então. Não é um problema inerente a ela. É um problema que está em volta da sociedade, que é o mesmo problema que a Dilma sofreu e que eu acho que ela sofre. Mas já não é culpa dela, então. Não é culpa dela. Veja bem, eu coloquei 3 pontos. 2 são problemas da gestão e outro não é inerente a ela, mas eu acho que ela passa. Tá, então os dois dela... Então, você falou 2. Então, 7,5 é por causa desses Você falou 2. O secretariado e ela não declarar a posição. A parte política precisa ter posição, Thomas. Se você não tiver posição na política, você não constrói aliança. Entendi. Entendeu? Então ela não se manifestar no segundo turno, foi esse o problema? Ela não manifestar em nenhum turno. Ela tinha um presidente da República que tinha o vice-presidente do partido dela. Entendi. E por que ela faz isso? Porque os líderes dela, do PSB do Mato Grosso, também não se posicionaram. Outro erro básico. Thomas, você ser a favor da lei do cota zero no município que tem 1.800 famílias pescadoras... Ela foi a favor, eu não vi. Ela foi favorável ao projeto do governo do Estado. Então foi o terceiro ponto. Eu acho que ela até já remediou isso. Então esse é um ponto que eu acho que ela podia ter falado com o Mauro, eu sigo em tudo, mas nessa eu não vou seguir. Então, essas 3... Agora você falou o terceiro ponto, então. O outro não é inerente a ela, né? Mas a questão social. Certo, né? 7,5. 7,5. Mas, então, pode até melhorar mais. Secretariado, visão não posicionar politicamente e cota zero. E a parte de obedecer demais às lideranças e não seguir o que precisa Cáceres. Não seria o quê? Seguir o que realmente Cáceres precisa, que é uma política para os pescadores, não fechar a pesca. Cota zero, tá. Francis foi um prefeito medíocre, sabe? De mediano para baixo. Francis foi um prefeito medíocre? Medíocre, de mediano para baixo. O que ele coloca como... Que nota? 3. Porque eu não gosto de dar 0 para ninguém, porque todo mundo tem um pouco de inteligência. Você vai virar um vídeo acho, curto. por exemplo, que o que ele propõe muito entregou pouco. Um prefeito que entrega, eu modernizei a máquina, aumentei a arrecadação, fui honesto. O que mais que ele prega? Ele prega coisas que o gestor tem que fazer. O gestor precisa cuidar do que gasta, do que entra e do que gasta. Agora, um prefeito que viaja o mundo inteiro, tem a maior empresa da nossa cidade, né? Tanto na zona urbana como rural. O que ele fez para esses 4 mil pequenos empresários de casa que eu acabei de falar aqui? Trouxe alguma novidade? Os pequenos empresários? Para os micros e pequenos empresários, são mais de 4 mil aqui em Cáceres. Acho que ele inovou em nada. O que ele inovou? O que ele trouxe de concreto? Como é que eu, por exemplo, pegaria o seu Sebastião que vende pão lá no Santos Dumont. Seu Sebastião, se eu for prefeito, o senhor que tem uma padaria no Santos Dumont, que faz o seu pequeno negócio, que não consegue empregar, eu tenho que pensar uma estrutura no meu município, articulado com o Estado e com a Federação, para dinamizar o seu negócio, para o senhor gerar mais emprego. Eu não posso pensar só no grande. Ele, como um grande empresário, fez o que de novo? Desafio, fala uma coisa nova que você fez. Todas as obras que o França inaugurou, as creches, as unidades básicas de saúde, que ficaram paralisadas, inclusive, depois do governo do Temer e Bolsonaro, foram obras do PT, meu povo.
todas as creches, Fala mais perto do microfone. todas as creches e unidade básica que ele construiu foram obras do PT. Então você acha que o Francis foi um prefeito ruim? Foi um prefeito que pegou obras que a gente deixou e um prefeito que não trouxe nada de novo. Você acha que ele foi um prefeito ruim? Foi um Quem prefeito seria ruim? medíocre. Ruim. Ruim, medíocre. Certo. Então essa é a minha avaliação, nota 3 para ele. Estou pronto para o debate. Você topa enfrentar ele no debate? A verdade é Enquanto isso. pessoa não tem nada a ver, Não, estou claro. falando enquanto gestão. Você topa enfrentar ele num debate? Qualquer um deles. Tranquilo. Que nota Túlio Fontes? O Túlio eu vou dar nota 7 também. Melhor que o Francis? Muito melhor que o Francis, honra compromisso, respeita o servidor público. A gente, quando estava junto. Isso estou falando porque a gente estava junto, o Thomas. Eu não posso dar uma nota para uma gestão onde o PT estava junto, né, e dar uma nota ruim. Você acha ele melhor que o Francis? Muito melhor que o Francis, do ponto de vista. Aí vamos ter que fazer as seguintes aspas, né? Tudo aquilo que o Túlio prometeu para nós, ele cumpriu. Então tem palavra. Politicamente. Politicamente cumpriu com a gente. O que a gente passou de gestão, da segunda gestão dele, foi obviamente o problema de obras estruturantes. Nós deixamos várias obras, né, prontas para o Francis inaugurar. E ele precisa entender isso. Entendi. Ricardo Henry? O Ricardo eu acompanhei muito pouco. Eu estava Tava- trabalhando muito fora na região oeste, mas eu acho que era um governo que tinha uma aliança muito boa com o irmão que era deputado federal, com o governo federal. Você quer dar uma nota ou você não acompanhou? Eficazes. Quer dar uma nota? Eu acho que daria uma nota 7 para ele também. 7. Pedro Henry? Pedro Henry, gente, eu vou te falar uma coisa para vocês. Todo lugar que eu ando, Thomas, daqui até Comodoro, tem alguma coisa que o Pedro Henry fez. Uma obra, uma ação, uma articulação, né, que pese as críticas que façam ao Pedro Henry, eu acredito que ele foi muito importante para a região oeste. Tá, quanto? E se ele não fosse arrolado nesse problema do mensalão, ele teria sido ministro do governo Lula aqui. Ele falou isso aqui. Que o Severino Cavalcante que vetou ele. Justamente. Então, eu acho que eu, enquanto parlamentar, eu daria nota 8 para Pedro Henry. 8. Tranquilamente. Vamos lá. Mauro Mendes. Tenta agilizar. Mauro Mendes eu dou 3 para ele. Não respeita professor, não respeita meio ambiente. Todos os projetos de lei que o Mauro Mendes coloca no Mato Grosso. Faz na Assembleia um puxadinho dele. Aprovou lei, por exemplo, para abrir mineração em reserva legal, prospecção de área onde tem, né, terra indígena. Então, um governo que só pensa no garimpo. Mesma nota do Francis. 3. Não, o Francis ganhou, eu dei 3, vou dar 2,5 para o Mauro Mendes. 2,5. Pedro Tax. Pedro Tax, rapaz, era uma promessa, né? Apesar de ter ganhado a eleição do meu irmão como governador, eu acho que ele nota 9 para a justiça, quando ele era promotor, mas como gestor eu vou dar 4. Melhor que o Mauro Mendes. Silval. O Silval, com todos os desgastes que ele teve, a hora que o Pedro Tax entrou, no primeiro ano, o povo já tinha saudade do Silval. Eu vou dar 5 para o Silval. 5. Esse negócio de dar nota é muito relativo, porque a gente tinha que explicar, mas o tempo urge, né? Lúdio. Lúdio é 10, cara. Lúdio é o melhor deputado dessa Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso por 2 mandatos. O vereador Cesare. 10. Uma baita aquisição que o PT fez. É um companheirão. Tá. Mazé. Nota 10, mesmo na oposição, mesmo com o jeito que ela faz. Tem uma pauta identitária fortíssima, vereador do nosso partido, 10. Fran Sérgio. Fran Sérgio, vou dar 8 para o Fran Sérgio, pelo sei da capacidade, da humanidade que ele tem, sei que ele está fazendo o que dá para fazer, que precisa fazer, e está fazendo um bom trabalho. Vitor, secretário de Saúde. O Vitor, eu daria um pouco mais de nota, Vitor, mas depois que você fez aquela fala infeliz, eu vou dar 5 para você. Rafael Costa. Rafael é presidente do meu partido, pré-candidato a vereador. Quanto? Tocou junto comigo o processo da Frente Popular e agora é 10. Rafael é nota 10. Né, Rafael? Sérgio Moro. Sérgio Moro, eu vou dar 0 para ele, porque tem gente que vai ganhar menos. Um político que não sabe nem falar, não sabe escrever, não sei como é que é juiz. Como é que ele fala? Cônjuge? Cônjuge. É uma coisa que no Brasil é inexplicável. 0. Dallagnol. É o 0. Que acusou o presidente Lula. Acusou, já foi cassado, agora está passando por o que ele fez alguns companheiros passarem. Vai passar calado. 0. 0. Lula. 10. Lulinha é a nossa orientação. Bolsonaro. -1. Se puder dar nota negativa, daria. -1. Um governo ruim, deletério, nunca fez nada e emburreceu o povo brasileiro. Dilma. Dilma, 10. 10. 10. Honesta, trabalhadora, presidente do BRICS, lutou contra o machismo, é uma mulher honrada. Michel Temer.
Zero. Golpista. Vai ficar na história como um dos piores presidentes do Brasil. Você- Ninguém lembra mais de Michel Temer. Você vota no segundo turno. Eliane ou Leonardo? Eu vou Não, estar no se segundo tivesse turno, segundo né? turno. Se eu tivesse, eu estaria Não. lá. Tá, se tivesse só esses dois, você votaria Pô, em mas quem? essa é uma parte que eu fico ruim de te falar, porque eu Por sou quê? pré-candidato. Não, se tivesse só os dois. Não, se for, Quem que você falou? se você tivesse inelegível, Eliane ou Leonardo? Pois é, depois tem que explicar. Eu não tô Não, inelegível, vamos falar. Eliane ou Leonardo? Eliane. Eliane ou Francis? Eliane. Francis ou Leonardo? Leonardo. Eliane, o professor Leandro? Eliane. Eliane. Vicente ou Sérgio? Os dois pré-candidatos. Rapaz Quer comentar um do céu. pouquinho sobre os dois? São todos novos, né? Pela caminhada e por conhecer um pouco mais o Sérgio, eu vou ficar com o Sérgio. Mas eu não conheço o Palmeiro quanto o gestor. Você acha que os dois serão candidatos? Eu acho difícil os dois ser candidatos, porque são do mesmo segmento, inclusive profissional, né? Dos dois, são fazendeiros e são médicos. Então eles vão ter Você que acha que entrar vai- no acordo. tem- Não vão gastar dinheiro um contra o outro, né? Você tem 7 pré-candidatos. Você acha que vai ter quantos candidatos? Como é que é? Tem 7 pré-candidatos hoje. Vai ter quantos candidatos no final? Eu acho que vai ter